pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a este canal. Bem pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer um chapéu, né? Mas ele é um chapéu para o verão, tá? É um chapéu laço, que a gente faz tudo de uma forma, fazendo de uma maneira que o laço já fica embutido com o chapéu. Para fazer isso, você tem que tirar as suas medidas. Então, vou começar exemplificando, tá? Aonde que a gente vai tirar a medida? A gente vai pegar o centímetro e vai passar no contorno da cabeça, pessoal, na testa, olha, tá? Como se fosse aqui, olha, a cabeça, a sua cabeça, você vai fazer ao redor da sua cabeça e tirar a medida aqui na testa, né, que é a parte que o chapéu vai encaixar, tá vendo? Olha, dessa forma você vai fazer e tirar a medida, tá? Então, tirando essa medida, você vai fazer para qualquer pessoa da mesma forma. Toda vez que você for fazer o chapéu sob medida, passa a fita métrica na testa, tá? Então aqui eu tô na testa da boneca, que é um exemplo, ver quantos centímetros e vou ensinar como fazer os cálculos, tá bom? Então, esta parte, ela é bem simples. Então, vamos começar a videoaula de hoje. Então, aqui agora, pessoal, deixa eu só guardar essa boneca e eu já começo. Então, pessoal, olha, a nossa cabeça é uma circunferência, tá? Aqui eu vou fazer um desenho bem simples para vocês entenderem. Então, a circunferência da minha cabeça é de 54 centímetros e meio, tá? Certo? Mas eu preciso saber o diâmetro desse aqui para mim fazer o chapéu, ou do centro até aqui, qual é o raio, tá? Então, para mim saber isso, eu vou pegar os 54,5, tá? 54,5 centímetros, vou dividir por 3,14, que é o pi. Eu não vou entrar em questão matemática. Você vai fazer a conta numa calculadora. Nesse caso aqui vai dar 17,35 centímetros, tá? Em média. Então, daqui até aqui, eu vou ter 17,35 centímetros, certo? Para mim fazer o chapéu, para eu poder fazer o chapéu, eu vou desconsiderar os 35, porque ele está abaixo de meio, tá? Então, se desse aqui 17,6, eu colocaria 18. Tá? Abaixo do 0,5 aqui, tá? Abaixo do 17,05, ou melhor, 17,50, né? Tá? Então, abaixo de 17,50, a gente só considera o inteiro, tá? Então, daqui até aqui, eu vou considerar 17 centímetros, tá? E para mim achar a altura que eu tenho que fazer, eu pego 17 centímetros, divido por 2, vai dar 8,5 centímetros. Então, aqui eu vou ter 8,5 centímetros, ok? Tem tabelas, tá? De assim, mais ou menos. Eu costumo fazer a minha tabela mais ou menos assim. Para o tamanho P, eu uso de 17 a 17 centímetros e meio. Para o tamanho M, eu considero de 18 a 18 centímetros e meio, tá? Para o tamanho G, eu considero de 19 a 19 centímetros e meio. E para o tamanho GG, né, que seria o maior, eu considero de 20 a 20 centímetros e meio, tá? Isso em centímetros. Mas eu prefiro sempre fazer com a medida da pessoa, tá? Pega a medida na testa, mede, divide por 3,14,
faz a regrinha para saber aonde ela se encaixa. E agora eu vou fazer e mostrar como encontrar isso no chapéu todo, tá, pessoal? Vai ser um chapéu de verão e eu vou utilizar para esse chapéu a linha Duna, tá? Ele tem 170 metros. Eu comprei 3 novelos, tá? Eu tenho outro novelo já aberto aqui embaixo. E ele tem o Tex, deixa eu ver aqui, eu comprei na cor azul, tá? E o Tex dele é 590, tá? O Tex é 590, ok? Então, eu comprei 3 novelos que vai ser suficiente. Então, vamos iniciar o trabalho. Você vai precisar, a linha é da sua preferência, tá? Você pode fazer com um fio mais grosso ou até mais fino. O que vai diferenciar vai ser a quantidade de pontos que vai ser feito. E eu vou trabalhar com agulha 2,5 centímetros, ok? Então vamos começar. Como eu faço? Eu não gosto de fazer o anel mágico, tá, pessoal? Eu gosto de fazer com as correntinhas. Então, eu vou fazer a minha laçadinha, tá? Vou fazer um nozinho, vou prender ele, tá? E vou fazer assim, olha. O primeiro ponto, eu deixo ele na largura aqui de trás, ó, tá vendo? Eu pego o ponto, eu não ponho ele aqui na frente, eu ponho ele aqui e ajusto ele com essa largura aqui do fundo da agulha, tá? E agora eu vou fazer uma correntinha, 2 correntinhas. Vou vir aqui na minha primeira correntinha, vou colocar a linha e vou fazer meu primeiro ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer um ponto, tá? Volto no mesmo lugar, ponho e faço o meu segundo ponto. Eu vou fazer 8 pontos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Eu vou conferir para ver se eu tenho 8 pontos, olha. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último 8. Olha, esse último aqui é meu oitavo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o meu primeiro ponto 8, tá? Isso é importante a gente contar para ver se a gente realmente fez todos os pontos. Depois, não precisa deixar tanto fio, gente. Deixei sem querer. Agora eu vou iniciar o trabalho, tá? Então, eu tenho 8 pontos, eu vou fazer com relevo. Então, eu vou entrar na alcinha de trás, aqui, olha, vou mostrar, na alcinha de trás e vou puxar e vou fazer meu primeiro ponto, tá? Fiz um ponto, vou vir com um marcador, tá? E vou colocar no primeiro ponto, porque eu vou fazer de forma circular, sem levantar pontos, tá? E não vou querer marcar o trabalho. Então, aqui, olha, fiz meu primeiro ponto, ele tá aqui. Vou fazer no mesmo local mais um ponto. Então, 2 pontos, certo? Vou no próximo e vou fazer 1, 2 pontos, tá? Então, agora eu vou fazer 2 pontos em cada um. 1, 2. Pegando a alça de trás, deixando a alcinha da frente livre, tá? Então, eu vou fazer a circunferência até chegar aqui e já retorno. Então, pessoal, olha, no total serão 16 pontos baixos, tá? Agora eu vou tirar o meu ganchinho do primeiro ponto, vou vir na alcinha de trás e vou fazer um ponto nele, tá?
Então, esse é o meu primeiro ponto da segunda carreira. Então, vou colocar aqui o ganchinho de novo. Não se esqueçam de colocar o ganchinho, tá? Então, eu fiz o primeiro ponto e vou fazer um aumento nele já, tá? Vou fazer um aumento. Então, aqui eu fiz 2 pontos. Agora, no próximo, eu vou fazer um ponto só. Aí no próximo eu vou fazer o ponto e um aumento nele. Aí vou pro próximo no próximo um ponto e um aumento nele, tá? Então é um ponto sem aumento, o outro ponto com aumento, tá bom? Então eu vou fazer essa parte e já retorno. Então, pessoal, e a gente vai terminar com um ponto no último, tá? Porque nós começamos com o aumento, tá? Então, agora eu vou tirar o ganchinho, tá? E vou agora fazer meu primeiro ponto, novamente. Faço meu primeiro ponto na alça de trás, fecho ele e coloco o meu ganchinho de volta, tá? Não esqueçam de pôr o ganchinho, para saber onde inicia a carreira. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer assim. O primeiro eu fiz um ponto, no próximo eu vou fazer o ponto e o aumento no mesmo lugar, certo? Que é o aumento que eu faço. A partir daqui, como nós estamos nas carreiras que os números são pares, eu vou fazer dois pontos sem aumento, tá? 2 pontos em seguida sem aumento e no terceiro o aumento. Faz o ponto e mais um ponto no mesmo lugar. Então, 2 sem aumento, tá? E o terceiro ponto, no terceiro você faz com o aumento. 1, 2 no mesmo lugar, tá? Então, essa é a sequência. 2 pontos sem aumento, tá? E um ponto aumento no terceiro ponto, certo? Então, aqui nós já estamos aumentando. Eu vou fazer o circuito e volto já. Então, pessoal, e eu vou terminar aqui a carreira com um ponto sem aumentar nada. Então, terminou 2 aumentos e um ponto. Por quê? É um ponto aqui e o ponto primeiro que eu fiz. Então, eu fiz um ponto, um aumento. Aí, você junta, quando você termina, você vai ter 2 pontos e o aumento. Se você fizer a conta, eu tinha 16, 24, nós estamos na carreira com 32 pontos, tá? Então, se você contar aqui 1, 2, 3, vai ter que ter 32 pontos, tá? Então, agora vamos para a próxima carreira. Vou tirar o meu ganchinho, vou vir aqui na alça de trás e vou fazer o meu primeiro ponto, tá? Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, tá? Essa carreira, a contagem de ponto é ímpar, então a gente faz ela direto. Então, eu faço assim, eu fiz 1, que é o primeiro, 2, 3. 3 pontos, e aí, no próximo, eu faço o aumento. Então, 1, 2, 3 pontos. No próximo, eu faço um aumento. São 2 pontos no mesmo lugar, tá? E assim eu vou fazendo. 1, 2, 3. No próximo eu faço um aumento, tá? Então eu vou fazer isso até fechar a carreira, tá? Então essa é a sequência, tá? Pegando sempre na alcinha de trás, tá? Para ele ficar com esse relevo na frente, ok? Então vou terminar e já volto. E o último, pessoal, termina com um aumento, porque eu comecei sem aumentar, vai ter no final 40 pontos baixo na circunferência toda, tá?
Então, agora eu vou tirar meu ganchinho, vou fazer. Agora é a carreira par, porque eu fiz com 3. Então, eu vou fazer a carreira par, que vai ser com 4 pontos. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, tá? Vou colocar meu ganchinho de volta no primeiro ponto, pegando a alcinha de trás. Vou fazer mais um ponto, que é 2, olha, o primeiro mais o segundo, 2. Agora, no terceiro, eu vou fazer o aumento, 1, 2, 2 pontos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. 4 pontos normais e no quinto ponto eu faço um aumento, tá? Então, 1, 2, 3, 4 pontos sem aumento, no quinto ponto eu faço um aumento, tá? Então, essa sequência vai ter, quando chegar aqui no último ponto, nos últimos 2 pontos, como eu fiz só 2 pontos para iniciar, vai terminar o aumento e 2 pontos normais, completando os 4 pontos. E toda a carreira terá 48 pontos. Então, eu vou fazer e retorno. Então, pessoal, aqui nessa carreira, se você contar todos os pontos, nós teremos 48 pontos, tá? Então, agora eu vou começar a próxima carreira. Então, a próxima carreira eu vou vir aqui no primeiro e vou fazer um ponto, tá? Fiz um ponto, vou marcar ele, que é o início da minha carreira, tá? E eu agora, nós fizemos com 4 pontos, né? Terminou com 2. Então, aqui terminou com 2, eu fiz o primeiro ponto, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto, tá? Olha, então ficou um ponto e o aumento no mesmo ponto. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos, sem aumento, normal. E no sexto ponto, eu faço o aumento. Então, essa sequência vai ser 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo, eu faço um aumento. Então, essa vai ser a sequência, tá? Então, eu vou fazer toda a volta. Quando chegar aqui nos últimos pontos, como eu já fiz aumento no primeiro, eu vou terminar com 5 pontos normais, ok? Tem que terminar com 5. Nós estávamos com 48, com 40 pontos, né? Aliás, 48. Nós vamos ficar nessa carreira com 56, tá? Porque eu aumento de 8 em 8, ok? Então, eu vou fazer a carreira e já retorno. Então, pessoal, nós temos aqui 56 pontos, tá? Então, agora, nessa carreira, eu vou fazer uma carreira, então, eu vou iniciar aqui. Vou pôr na alcinha de trás meu primeiro ponto, recolocar o meu marcador. Você pode usar o que você quiser para marcar. Pode ser um alfinete, uma linha, o que você achar melhor, tá bom? Então, aqui eu coloquei o meu primeiro ponto. Eu vou fazer essa carreira todinha, tem 56 pontos, sem aumento, tá? Um ponto em cada, desmarcando qualquer coisa que tenha ficado marcado. Então, eu vou circular fazendo um ponto baixo em cada ponto, tá? Todinho e contando para ver se tem os 56 pontos, tá bom? Então, vou fazer o circuito e já volto. Então, eu dei a volta, contei os pontos, tá tudo certinho. Vou fazer meu primeiro ponto novamente na alcinha de trás. Então, aqui é meu primeiro ponto. A última carreira que eu fiz de aumento, eu fiz o aumento e 5 pontos.
um aumento, né? E 5 pontos. Agora aqui eu vou fazer, como nós vamos fazer com 6 pontos, então eu vou fazer, fiz o primeiro, vou fazer o segundo e o terceiro, 3. No próximo eu faço o aumento, tá? Por que faz isso? Para não ficar marcado o chapéu, tá? Você não vê aonde tem os aumentos, tá bom? Então fiz 3. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6, nesse faço o aumento. 1, 2. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? No próximo ponto, vou fazer 2 pontos, que é um ponto e mais um aumento, tá? Então, daqui para frente é 6, no próximo um aumento. Como eu comecei com 3, vou terminar com 3 para fechar o círculo, tá? Então, iniciei com 3, tem que fechar com 3. E aí, nós tínhamos 56, nós vamos ter 64 pontos, tá? Para você contar se tá tudo certinho a sua volta. Então, agora é 6 e um aumento. Então, vou fazer e já retorno. Fiz a volta toda, tá? Agora vou tirar meu ganchinho, tá? E vou fazer o primeiro ponto na alcinha de trás. Vou fazer o primeiro ponto, fecho ele, tá? Ponho o ganchinho de volta para não perder o início da carreira e vou fazer um aumento no mesmo ponto, tá? E agora eu vou fazer 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo ponto, eu faço o aumento. Então, faz 2 pontos no mesmo lugar. Então, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo ponto, 2 pontos no mesmo lugar. Então, você faz a sequência 7 e o aumento, ok? Então, vou fazer e já retorno. Então, pessoal, esta carreira ficou com 72 pontos, tá? Então, agora eu vou tirar o meu ganchinho novamente, sempre eu faço a mesma coisa. Faço o meu primeiro ponto na alcinha de trás, tá? Nós fizemos com 7 pontos, agora nós vamos fazer com 8 pontos. Então, eu vou fazer 4 no início e 4 no final. Então, eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto ponto, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4. Agora, no próximo, eu vou fazer o aumento. 1, 2, no mesmo lugar. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? No próximo, um aumento. E vai fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo, faz um ponto e outro que é o aumento, tá? Então, vai fazer 8, aumento, 8, aumento e vai terminar com 1, 2, 3, 4.
tá? Nós teremos aqui 80 pontos, tá? 80, ok? Então, vou fazer a volta. Então, pessoal, aqui eu tenho 80 pontos baixos, tá? Então, a próxima carreira, vou tirar meu ganchinho, vou fazer um ponto, tá? Vou repor o meu ganchinho, que é meu primeiro ponto, e vou fazer no mesmo lugar um aumento, tá? E agora vou fazer 9 pontos, porque eu estou na carreira ímpar. Então, aqui eu fiz o meu aumento, tá? Então, meu primeiro ponto, o aumento, agora eu vou fazer 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? No próximo eu faço um aumento, um ponto, 2 pontos no mesmo local. Então, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No próximo, eu faço o ponto e um ponto de aumento, tá? Então, vou fazer essa sequência e vai terminar com 9 pontos, tá? Porque eu já fiz o aumento no primeiro, certo? Então, vou fazer e já retorno. Esta carreira, pessoal, ficou com 88 pontos, tá? Então, agora eu vou tirar meu ganchinho, vou fazer o primeiro ponto, sempre na alcinha de trás, vou ajustar o meu fio, aqui, vou repor o meu ganchinho, que é o meu primeiro ponto, e eu vou fazer essa carreira todinha sem aumentos, ponto a ponto, tá? Sem aumento, olha. Vou desmarcar qualquer, fazer ela ficar mais redondinha, tá? Então, você vai fazendo ela inteirinha, sem nenhum aumento, só pontos baixos, ok? Então, vou dar a volta e já volto com vocês. Bem, agora nós vamos fazer a próxima carreira, tá? Então, eu vou tirar meu ganchinho, vou fazer aqui na alcinha de trás o meu primeiro ponto, tá? Então, esse é meu primeiro ponto, vou pôr o meu ganchinho de volta no primeiro ponto, tá? E vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, eu faço um aumento. E agora, aqui nós fizemos 5, porque esse aqui é par, é 10, então é 5 desse lado e vai terminar com 5, completando os 10. Então, agora eu vou fazer 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No próximo ponto, eu faço um aumento. Então, essa é a sequência. 10 e um aumento. Então, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no próximo, um aumento. Então, eu vou fazer a sequência e já retorno com vocês. Então, agora eu vou tirar meu ganchinho, já terminei os 96 pontos, vou fazer o meu primeiro ponto, tá? Vou repor o meu ganchinho para nunca perder
onde iniciei os pontos, vou fazer um aumento, tá? No primeiro ponto e vou fazer 11 pontos em seguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. 11. No próximo, faço um aumento. 1, 2. Então, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? No próximo, um aumento. Então, vou fazendo assim, tá? A dar a volta toda e já retorno. Então, pessoal, aqui eu fiquei com 104 pontos, tá? Então, nesse total, eu fiquei nessa carreira aqui, eu estou com, no total, deixa eu colocar aqui, né? Total de 104 pontos, tá? Que é para minha cabeça, 104 pontos de distância. Como medir, tá? Olha, dobra ele, tá? Bem certinho, no meio, aqui, olha. Pega a fita, a minha cabeça era 17 centímetros, tá bem? Aqui, ó, 17 centímetros. Então, aqui eu venho com a fita métrica e meço 17 centímetros, olha. De ponta a ponta, 17 centímetros. Então, aqui eu paro, que é o meu tamanho, tá? Se você for tamanho M, você continua. Aí, na próxima carreira, tá? Aqui nós fizemos com 11, aí você vai fazer um aumento, 6 pontos, tá? Depois 12 pontos, um aumento, 12 pontos, um aumento, 12 pontos e termina com 6 pontos, tá? Na próxima carreira você faz, aqui seria 6 pontos e o aumento, tá? 6 pontos e o aumento, depois 12, o aumento, 12, o aumento, 12, o aumento. Na próxima carreira, que é ímpar, seria 13, então faz o aumento e 13 pontos. E assim você vai aumentando até você achar o tamanho, tá? Que você precisa para a sua cabeça, tá bom? Então, essa aqui é a primeira parte do chapéu. No próximo vídeo, continuaremos fazer. Até o próximo vídeo, muito obrigada!